Bom dia, irmãos. Iniciando a aula da Escola Dominical, Personagens ao Redor da Cruz, nós vamos fazer uma introdução cantando o hino de número 110. No Calvário se ergueu uma cruz contra o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim, nela foi que Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo o bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar, para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo meu gozo será, pois o dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos ser gratos, Senhor Deus, pela oportunidade de estar aqui na sua casa para estudar mais um pouco da Tua Palavra. Nós te pedimos a Tua presença no nosso meio para que nós possamos ouvir e entender o recado que o Senhor tem para nós. Te pedimos que tomes a Tua serva que vai transmitir essa lição e que ao final nós possamos sair aqui enriquecidos pela Tua graça, pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos ver sobre o sinédrio e o julgamento de Jesus, não é? Então, a importância do sinédrio. A composição do sinédrio era
o sumo sacerdote, os sacerdotes e escribas, os saduceus e fariseus e os guardas herodianos à porta. Nós vamos ver cada um desses personagens e entender o papel que eles tiveram na crucificação de Jesus. O Sinédrio era a grande sinagoga. Em cada cidadezinha havia uma sinagoga. Durante a semana era escola, que ensinava a ler e escrever, meninos e meninas, e em Jerusalém ficava o templo, mas o Sinédrio era chamado a grande sinagoga. Em grego era concílio, e era o mais alto tribunal de justiça. Só eles poderiam condenar à morte. O único caso julgado de pena de morte pelo Sinédrio naquela época foi Jesus. E foi ilegal, foi de madrugada. E era proibido por lei isso. Nós vemos até hoje, né? Quando deputados, etc., querem assinar aumento do salário deles, que horas que eles fazem isso? De madrugada, quando está todo mundo dormindo. E eles só chamaram para esse falso julgamento os que eles sabiam que iam votar a favor. O que eles achavam que iam votar contra, deixaram dormindo. Então, foi de última hora, de madrugada. Pela manhã, eles oficializaram, porque tinha que ser de manhã, não é? E não era para morrer no mesmo dia. Pela lei, era só no dia seguinte, depois de toda a defesa do condenado. Então, eles atrapalharam a lei que eles diziam hipocritamente zelar, né? Rasgaram a Constituição que eles juraram obedecer, mas por interesse deles vale tudo. Então, o sumo sacerdote, na época, era Caifás. Ele era genro de Anás e era político, assim que os romanos. E Anás, gente, Anás era o dono absoluto da história. Ele foi sumo sacerdote antes de Caifás. Ele teve 5 filhos homens. Todos os 5 foram sumos sacerdotes, porque os romanos sempre queriam trocar e eles, trançavam os pauzinhos. Eu não sei se é parecido com os dias de hoje. Alguém acha que é parecido? Trançar os pauzinhos para eleger fulano, cicrano, meu amigo, meu filho, meu genro. Pois é. E Anás trançava os pauzinhos, era sempre um filho dele. Quando não foi o filho, foi o genro. E esses filhos dele é que eram os vendilhões do templo, que Jesus suspendeu as mesas, expulsou. Imagine a raiva que Anás tinha, porque mexeu no bolso de Anás, o lucro. E o bolso, dizem, é o lugar mais sensível do homem, né? Então, adivinha a raiva. Caifás, vamos ler agora esse sumo sacerdote Caifás, o que ele fez em João 11. Vamos abrir a nossa Bíblia e ler. O meu neto vai me ajudar na leitura, porque agora é um só que pode ler. Enquanto ele localiza, João 11, 45, existem revistas. Hoje não é da revista, porque não tem na revista essa lição. Mas nós estaremos seguindo esta revista. Quem precisar de revistas, tem aqui no templo, estão sendo oferecidas revistas aqui. E se não tiver suficiente, então pode pegar depois e encomendar. Ó, lá, ela quer uma revista, ó. Quem é que está com as revistas? Ah, é com você que estão as revistas. A máscara não deixa a gente ver direito. Tá. Mas alguém precisa de revista? A Isabel está com elas. Então, leia, por favor, de 43 até
50. João 11. 45 a 50. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se os deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre deles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Obrigada. Aí continua a explicação no 51. Ora, ele, Caifás, não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação de Israel, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. E o cúmulo, desde aquele dia da ressurreição de Lázaro, que aqui é a história da ressurreição de Lázaro, desde aquele dia resolveram matá-lo. Já estava assinada a sentença de morte antes do julgamento. Uma semana antes, quando Jesus ressuscitou Lázaro, já estava decretada a pena de morte. Para que julgamento? Julgamento é pro forma, né? É só para dizer que foi feito, ninguém pode dizer que não. E ele continuou a perseguir os cristãos, conforme lemos em Atos, que não vamos ler agora. Então, apesar de ser um homem corrupto, extremamente corrupto, ele profetizou sem querer: vamos matar um homem para proteger a nação, para salvar a nação. Até hoje nós vemos isso, né? Vamos usar um bode expiatório, vamos usar alguém que leve a culpa e nós ficamos de fora disso. Então, Anás foi sumo sacerdote de 6 a 15 depois de Cristo, depois que Jesus nasceu, e ele era político. E, resultado, ele mandava tanto, mesmo não sendo mais sumo sacerdote, mas ele continuava puxando os pauzinhos todos, que quando Jesus foi preso no Getsêmani, eles foram primeiro para a casa de Anás. Enquanto Anás humilhava Jesus, o sinédrio se reunia contra a lei na casa de Caifás. O sinédrio tinha um lugar especial para se reunir, mas como era tudo escondido, foram na casa de Caifás e não no lugar certo. Então, vamos ler em João 18, isso que nós vemos aí. O que aconteceu assim que Jesus foi preso e foi levado à casa de Anás? Vira para lá. Vira para lá. (12 a 24). Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e conduziram primeiramente a Anás, pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Não, vamos pular essa questão de Pedro, que Pedro é a terceira aula. Aí lá vai ser tratado Pedro.
faz parte da história, mas vamos deixar para a aula especial de Pedro. Vamos para o versículo 19. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Manietado é com os braços amarrados atrás. Obrigada. Então, vocês viram que ele começou a ser humilhado na casa de Anás. Era proibido bater num preso que estava sendo julgado, porque até ser julgado culpado, ele era considerado inocente. Não podia ser batido. Então, ele começou a ser humilhado na casa de Anás. Daí é que ele foi levado para Caifás, onde o sinédrio já estava reunido. Vocês viram como eles foram articulando tudo? Parece os políticos de hoje, gente, parece. E não é só no Brasil, não. No mundo inteiro, eles tramam para levar vantagem e iludir o povo. Os fariseus. Vamos entender quem eram os fariseus. A palavra em aramaico significa separados. Eles viviam separados do povo porque se julgavam superiores. Eu sou melhor do que você. Você é um pecador, eu sou santinho. Então, eu não me misturo. No início, quando foi criado, durante os 400 anos de silêncio das profecias, eles eram fiéis a Deus e recusavam os costumes gregos que estavam sendo introduzidos em Israel. Mas gostaram. Então, na época de Jesus, eles já eram apegados à tradição oral. São pessoas na igreja, ainda hoje, que se prendem à tradição. Corte de cabelo, comprimento de saia, mulher usa calça comprida, música, muita regrinha, muita regrinha. Gente, regrinha não salva. Mas muitas igrejas, muitas pessoas ainda insistem em regrinhas, não é? Gente, além dos 10 mandamentos e de outros mandamentos que Deus ditou a Moisés, está em Êxodo, Números, eles ainda tinham 613 mandamentos na Mishnah. E, além do Pentateuco, que era a lei de Moisés, eles iam pondo novas leis difíceis de cumprir. E eles usavam mantos assim, ó, bonitos, de linho importado do Egito, bordados. E ainda colocavam umas porções de couro com partes da Bíblia escritas, assim, nas vestes, para dizer, eu sou tão santo que eu, além de saber de cor a Bíblia, ainda carrego comigo esses rolos, enfeitando aí a roupa, deixando para todo mundo ver a grandeza da minha santidade. Então, vamos ver o que Jesus diz deles e dessas montes de leis deles em Mateus 23. Mateus 23. Na semana em que Jesus ia ser morto, ele advertiu o povo sobre essa hipocrisia dos fariseus. Então, Mateus 23, de 2 a 13.
Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disseram. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Obrigada. Então, a cadeira de Moisés, a cátedra em latim, hoje em dia caiu de moda. Quando eu me tornei professora efetiva, no milênio passado, eu tinha cátedra. Eu escolhi uma escola lá em Santana e escolhi onde eu queria dar aula, as séries que eu queria dar aula, o horário. Aquela cátedra era minha, ninguém podia mexer por lei. Os professores na faculdade eram chamados de catedráticos, porque eles se sentavam na cátedra, uma cadeira de autoridade. Então, quando disse eles se sentam na cadeira de Moisés, não é que Moisés tivesse cadeira, não tinha. Eles tinham, quando muito, banquinhos. Ele está dizendo que eles chamavam a si mesmos a mesma autoridade que Moisés tinha de representar Deus perante o povo. É essa a ideia. Tá? Todo mundo entendeu a ideia da cadeira de Moisés? Então, eles se arrogavam o direito de serem como Moisés, representando Deus para o povo. E Jesus está falando, não. Eles amam tudo do bom e do melhor. E daí isso daqui. Quando Jesus disse no 9, não chameis alguém de pai, não significa que o filho não chame o pai de pai. Não é isso. É chamar um guia, um mestre de pai, como um monte de seitas chamam o professor principal, o líder, de pai. Jesus diz, está errado. Está errado. Pai, tirando o pai físico, é só o pai do céu. Não temos outro pai aqui. Percebem? E outra coisa, ele proibiu chamar de guia. Os espíritas têm muitos guias, não é? O da Candomblé também tem muitos guias. Muita gente tem guias espirituais por aí. Está errado, está escrito aqui. Só Deus é guia. Mais ninguém. Mais ninguém. O pai guia o filho pela autoridade que Deus lhe deu, não por si mesmo. Percebem? Então, ninguém deve ser chamado de guia. Nós somos todos irmãos. Nós respeitamos o pastor como nosso líder, os presbíteros, mas nós somos irmãos. Não tem essa de superioridade e inferioridade entre quem foi salvo pelo sangue de Cristo. Tem liderança, a gente respeita os líderes, mas somos todos irmãos. Bem, aí ele continua dizendo no 13, ai de vós, escribas e fariseus, vocês fecham o reino de Deus. Por quê? Porque as exigências são muitas.
Há pais ou mães que perdem a liderança do filho porque exigem demais. A criança de 3 anos tem que se sentar à mesa comportadinha, comer bonitinho, não pode sujar, não pode não sei o quê. A criança cansa. Há muitos pais e mães que não exigem nada, né? Pode fazer a bagunça que quiser. Está errado. Mas pais e mães que exigem demais, também está errado. As crianças desanimam, porque elas não conseguem cumprir aquela exigência. Você é obrigado a tirar 10. Como? Como? É impossível. É impossível tirar 10 em tudo. Então, exigência de mais ou de menos está errado. Então, eles exigiam demais com aquelas 600 e tantas regrinhas e fechavam o reino do céu para as pessoas. Há muitas igrejas que ainda hoje exigem demais. As pessoas desanimam. E a cruz de Cristo é para libertar, não é para escravizar. O diabo escraviza, a cruz de Cristo liberta. Claro que a gente tem que obedecer os 10 mandamentos, etc. Mas regra demais, não. E aqui está escrito também, no versículo 5, que eles querem ser vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios. Filactérios é que são aqueles rolinhos de couro com pedaços da lei de Deus. Em vez de ter pequenininho, eles tinham grande, olha só, bastante, rodeando a roupa. E as franjas, até que esse meu chale não tem muita franja, né? Eu devia ter pensado num com bastante franja, tá? Então, é isso que nós vemos aqui. E os outros textos também, vocês anotem os textos para ler em casa. Os saduceus, que faziam parte do sinédrio, eles significavam advogados. Eles eram judeus liberais, gostavam do lucro, eles tinham uma cultura imensa, falavam grego, latim. Eles eram amigos dos governantes, quaisquer que eles fossem, ricos interesseiros. Então, eu vim com esse colar aqui, que eu ganhei, gente, não é de ouro, mas o dos saduceus era de ouro. Eles usavam colares de ouro, grandes, anéis muitos grandes de ouro. Os sapatos deles eram de couro macio costurado à mão. Entende? Assim, tudo do bom e do melhor. As roupas eram de linho, não eram de algodão, eram de linho, todas debruadas com enfeites, não é? Então, eles ostentavam a riqueza que eles tinham. As mulheres e as filhas também andavam com muitas joias, inclusive no tornozelo, com um sininho que fazia tlim, 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 quando elas andavam. O luxo do luxo. Era isso que eles gostavam. E eles não acreditavam na ressurreição. Vamos ver Mateus 22. Pode vir, querido. Mateus 22, de 23 a 33. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo
as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus os declarou. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Então, vocês veem a mente doentia deles. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Aí eles foram perguntar isso para Jesus, como se quisessem saber. Olha, eles não acreditavam na ressurreição? Que historinha é essa sem pé nem cabeça? Aí é interessante a resposta de Jesus. Vocês não conhecem as Escrituras. Eles ficaram furiosos. Na ressurreição ninguém se casa. E quanto à ressurreição, ou seja, Jesus está assegurando que há, ele diz, Deus é, porque eles falavam direto, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles falavam direto, ou seja, estão vivos no céu, não estão mortos, não é? Então, eles não acreditavam nem céu, nem inferno, por isso que eles queriam tantas joias e vinhos caros e roupas caras aqui, porque céu e inferno não existia, e nem acreditavam na ressurreição. Em Atos 23:8, Paulo foi muito esperto. Ele foi levado ao Sinédrio também para ser perseguido e ser condenado à morte, e ele sabia disso, mas como ele conhecia o Sinédrio muito bem, ele jogou os fariseus contra os saduceus na questão da ressurreição. Paulo disse, eu prego a ressurreição de Jesus e de todos, através de Jesus. O que vocês acham sobre a ressurreição? Como ele sabia que fariseu acreditava e saduceu não, os dois brigaram entre si, Paulo, se libertou da armadilha que o Sinédrio armou para ele, não é? Foi muito esperto e Deus o abençoou, claro. Os saduceus, desde o início, se opuseram aos ensinos de Jesus, porque Jesus era muito sábio, vestia-se pobremente e eles queriam um Messias rico, poderoso, que os deixasse mais ricos, mais poderosos. Então, aquele Messias pobre, andando a pé, não servia para eles. E tinha uma sabedoria que eles invejavam. Eles só se uniram, gente, olha a tragédia, no dia do julgamento de Jesus. É interessante como, em política, oposição e governo se reúnem quando interessa. Eles se comem vivos em xingamentos fora disso. Na hora que interessa, todo mundo está bonzinho, eu concordo com o senhor, muito bem, excelência, ótimo. É triste, o ser humano não muda, e é isso em todos os países. Tem gente que pensa que é só aqui, não é. O ser humano é igual em todos os países. E eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus era famoso, fazia milagres e ensinava com sabedoria real e não com decoreba, assim, jogada, não é? Ele tinha uma sabedoria de verdade que eles não tinham. Gente, como é triste inveja. Até hoje, numa família, na igreja, há pessoas com inveja, muita inveja. É muito triste esse pecado da inveja. E Pilatos é que percebeu. Pilatos percebeu, está no Evangelho de Marcos, que
Os saduceus e os fariseus foram juntos levar Jesus a Pilatos e ele percebeu que era por inveja. Como é triste isso, não é? Essa inveja. Então, ali eles se reuniram. Vocês estão vendo a riqueza da roupa deles atrás? Que luxo, gente! Os escribas. Quem eram os escribas? Eles tinham que copiar a lei e interpretá-la. Começou com Esdras. É graças aos escribas que nós temos a Bíblia até hoje, não só a Bíblia, mas livros antiquíssimos, gregos, etc., por causa dos escribas. A grande dádiva que os mosteiros medievais tiveram foi copiar a Bíblia. Eles passavam a vida copiando a Bíblia nos mosteiros. Muita gente, eu sei, houve 1 milhão de falhas nos mosteiros, mas muitos homens e mulheres também, iam para os mosteiros porque queriam estudar. Não queriam se casar e ter problemas comuns ao casamento, filhos, etc. Eles queriam estudar. Então, tivemos grandes monjas estudiosas, cultas, e grandes monges. E eles copiavam a Bíblia pacientemente. Eles copiavam outros livros, não é? Então, nós devemos muitos tesouros literários, inclusive a Bíblia, a estes monges medievais, antes que chegasse a imprensa. Eles ficavam retirados do mundo nos mosteiros. Então, fora as coisas erradas, Deus usou para o bem isso daí, não é? De copiar a Bíblia. Então, os escribas, eles foram essenciais durante o tempo em que houve o cativeiro na Babilônia, porque na Babilônia eles estavam sem o templo, sem nada, e os escribas copiavam a lei e explicavam, copiavam a lei e explicavam. As sinagogas começaram durante o período de cativeiro na Babilônia. Eles foram espalhados pelo vasto império babilônico. Em cada cidade havia uma sinagoga que ensinava as crianças a ler e escrever e explicava a Bíblia. E os escribas copiavam, não é? Mas eles foram ficando vaidosos. Gente, isso é um problema sério. O diabo sabe onde pegar para tentar os cristãos. Ele sabe que se for tentar no adultério, vai ser muito raro que vai cair nessa tentação. Agora, se ele tentar na vaidade, quantos que ele vai conseguir tentando na vaidade? Eu tenho mais, eu sei mais, eu sou mais santo, eu canto melhor, eu toco melhor. E por aí vai, não é? Então, e eles se julgavam doutores da lei, e eles também eram juízes no sinédrio. Alguns eram dos saduceus, que gostavam mais de enfeites, e outros eram fariseus. Quaisquer que eles fossem, odiavam a Jesus. Porque Jesus os criticava porque sabiam de cor a lei, para oprimir o povo. Para dizer, está vendo como eu sou mais importante? Você é pecador e eu sou santo. Então, em vez de explicar a Bíblia, eles complicavam para se julgarem melhores, eram hipócritas. E se há coisa que Deus odeia na sua igreja é hipocrisia. Falar uma coisa e fazer outra. E na educação dos filhos, a hipocrisia é imperdoável. O pai que diz, você não pode fumar, e o pai fuma, não pode beber, e o pai bebe, e por aí vai dar tudo errado, não é? Porque a hipocrisia é terrível.
E eles também odiavam Jesus e queriam crucificá-lo. Ué, não está mudando? Não mudou. Aí houve um julgamento iníquo, um julgamento totalmente errado. Começou o julgamento errado pela traição de Judas. Eu não vou ler a traição de Judas, porque é a próxima aula. Tchan, 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 tchan. Leiam para a próxima aula na revista, leiam na Bíblia a traição de Judas. A lição está interessantíssima. O autor do livro tem muita imaginação e usa para tirar conclusões assim interessantes. Depois, Jesus é levado à casa de Anás, logo depois de ser traído por Judas. E nós já lemos na casa de Anás. Aí ele vai para Caifás, onde o sinédrio já estava reunido. Vamos ver em Lucas 22, 66, como é que foi essa história. 22, 66 a 23, 1. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: Se vou-lo dizer, não o acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: Que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. Isso. Então, eles se reuniram de madrugada, mas eles assinaram a sentença de manhãzinha, bem cedo, assim que raiou o sol. Vamos ver o mesmo texto em Mateus, que tem outros detalhes em Mateus sobre essa parte. Mateus 26, 57 a 68, pulando o Pedro. É. 57 a 68. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. O quê? Não, continua. Pedro. A senhora falou pular Pedro? Sim, pula Pedro. Tá, então 59? É. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando. Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes dispõem contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia.
Que vos parece? Responderam eles. É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Obrigada. Então, nós temos aqui esse tristíssimo julgamento de madrugada. Eu vou explicar depois que a gente continuar aqui um pouquinho, que daí volta nessa explicação. Depois que amanheceu, o Sinédrio confirmou a sentença e levou Jesus a Pilatos. E a história de Pedro, que nós vamos estudar daqui a 2 domingos, confirma que era de madrugada. Olha ele ali, noite, a mão no braseiro, não é? Então, toda a história de Pedro se passa de madrugada, para confirmar que o Sinédrio estava reunido de madrugada. Aí nós temos Isaías 53, que foi estudado domingo passado, e que mostra exatamente este julgamento no Sinédrio. Ele foi oprimido e humilhado, mas não se defendeu. Foi levado como cordeiro ao matadouro. Por isso é que João Batista, quando viu Jesus, falou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso é que quando Abraão ia matar seu filho Isaque em sacrifício a Deus, apareceu um cordeiro. Por isso é que na Páscoa judaica matava-se um cordeiro, sem defeito nenhum, sem pecado. Tudo na Bíblia aponta para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Em Apocalipse aparece de novo o Cordeiro que foi morto, mas que está vivo no céu. É simbólico, claro, não é? Foi oprimido e humilhado, foi cuspido, zombado. Eu fico pensando, por que será que Jesus escolheu? Porque ele escolheu. Eu não escolheria, gente, eu sou tão covarde. Eu jamais ia querer ser cuspida. Odeio quando zombam de mim. Sabe? Ele escolheu. Por quê? Ele escolheu todo tipo de pecado que nós fazemos ou suportamos dos outros. E um dos piores tipos de pecado é a humilhação, é humilhar o próximo. E uma das coisas que mais magoa é ser humilhado pelo próximo. Quando eu falo para os pais, eu digo: olha, uma surrinha bem dada, na hora certa, a criança sabe que mereceu, não traumatiza. Humilhação traumatiza. Zombaria traumatiza. Então, Jesus escolheu todos os tipos possíveis de pecados que nós fazemos e que nós sofremos para mostrar como é que se reage ou não diante disso daí. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidades aqui não é só sentido físico, não é que crente não fica doente, não é isso. São nossas enfermidades espirituais, morais. É todo esse pecado que suja a nossa família, a nossa vida, a nossa convivência social, a nossa política. Ele levou sobre si. E as nossas dores físicas, emocionais, espirituais, ele levou sobre si. E ele foi ferido e oprimido. Era proibido bater no julgamento, e ele aceitou isso. Ele aceitou que batessem nele. Pronto. Então, o julgamento injusto e à margem da lei mosaica foi tudo contra a lei que Moisés deu,
que Deus deu por intermédio de Moisés. Eles se julgavam doutores da lei, é ou não é? Se julgavam sentados na cadeira de Moisés, com a autoridade de Moisés. E para condenar Jesus, eles rasgaram a lei de Moisés. Ele já era pré-julgado, nós vimos isso, pré-condenado. Ele foi preso à traição e ele foi levado tanto na casa de Anás quanto na de Caifás a castigos ilegais. Vamos ver um pouquinho Gênesis 3. Gênesis 3, como está previsto desde aqui. Gênesis 3:15, o proto-julgamento. Você lê, por favor? O proto-evangelho, desculpem. 3:15. É. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Obrigada. Então, porém, inimizade entre ti, serpente, Satanás, e a mulher, porque Jesus era descendente da mulher e não do homem. Fato único, não é? Porque nas gerações todas, o filho é do homem. E aqui Jesus é filho da mulher e de Deus, claro. E a descendência da serpente, não é que o diabo tenha filhos, são pessoas que preferem o poder do diabo ao poder de Deus. Este Jesus Cristo, o filho da mulher, ferirá a cabeça, vai destruir com a morte e a ressurreição o poder de Satanás sobre os que são filhos de Deus. E tu, serpente, vai ferir o calcanhar, Jesus tem que morrer. E como é que a serpente ataca? Pelas costas, no calcanhar. Normalmente, a traição, não de frente, pela traição. Então, já está falando de Jesus, da sua vitória na cruz, mas do seu sofrimento, não é? Aí, continuando aqui, o julgamento injusto continua na casa de Caifás, a reunião secreta do Sinédrio e as testemunhas falsas. Pela lei de Moisés, precisava haver 2 testemunhas fiéis, 2 testemunhas que juntas confirmassem o crime que merecia a morte. Gente, como eles tinham todo o dinheiro do câmbio do templo, ainda roubavam dinheiro no templo, eles compraram quantas testemunhas quisessem. Compraram ajudas e compraram testemunhas. Mas elas não batiam, foi tudo tão atropelado de última hora que não deu tempo de treinar para elas falarem igualzinho que a lei de Moisés exigia. Então, pelas testemunhas não dava para condenar Jesus. Elas não diziam a mesma coisa. Aí, o sumo sacerdote fez uma coisa ilegal pela lei de Moisés. É esse texto de Mateus 26 que a gente estava lendo. O sumo sacerdote diz: você nada responde? Jesus guardou silêncio. Aí o sacerdote fez uma coisa proibida. Eu te conjuro, eu te obrigo, por Deus, que nos diga se tu és o Cristo. Jesus não podia mentir. Aí ele disse que era o Cristo. E tem mais. Ainda disse: eu vou julgar vocês. Vocês vão me ver do lado de Deus Pai, julgando vocês. Aí o sumo sacerdote fez um teatro. Tudo isso era um teatro, um grande teatro de coisas erradas. Aí o sacerdote levou o teatro ao ato físico de rasgar a roupa. Rasgou só um pedacinho, ele não ia rasgar aquela roupa caríssima dele. Só um pedacinho para o teatro, não é? E daí dizendo: é réu de morte. Então,
uma pessoa não se podia autocondenar, e Caifás, impôs isso. Não era permitido na lei judaica obrigar um réu a falar contra si. E todos os castigos humilhantes no sinédrio eram ilegais. Ele ainda não tinha sido condenado. Ele não podia ser castigado. Então, foi tudo errado. Tudo errado. E Jesus aceitou. A resposta de Jesus: eu sou. Eu sou o Filho de Deus. Está aqui. Eu sou o Filho de Deus. E eu vou voltar para julgar. Até hoje, tem pessoas que dizem que Jesus foi um grande mestre, que Jesus foi isso, foi aquilo, até de revolucionário o chamam, mas Jesus foi condenado porque assumiu que era o Filho de Deus. Se ele sabia que ia ser morto ao dizer que era Filho de Deus, o próprio Deus que voltaria para julgar, por que chamam de outra coisa? E por que a gente aceita que chamem de outra coisa? Gente, ele foi condenado à morte. Se ele dissesse eu não sou, ele não seria condenado. Ele afirmou sabendo da pena de morte por dizer: eu sou o Messias prometido, o Cristo. Nós já estudamos que Messias é hebraico, Cristo é grego, e é a mesmíssima coisa. O Salvador prometido por Deus, o Filho de Deus prometido. E para nós, quem é Jesus? Alguém que a gente tem que vir na igreja, alguém que a gente canta, alguém que a gente de vez em quando lê a Bíblia, tem vergonha de falar para os outros. Quem é Jesus? É difícil obedecer, mas sabe por que é difícil obedecer realmente o que Jesus ensina? Porque nós não acreditamos realmente que ele é o Filho de Deus e que vai julgar os nossos atos. Nós acreditamos mais ou menos. Depende, a gente fica em cima do muro. Se convier, eu digo que é Filho de Deus. Se não convier, se for me atrapalhar o serviço, a promoção, sei lá eu o quê, eu não digo que ele é Filho de Deus. Vamos pensar naquele teatro diabólico do Sinédrio. Eles todos tinham a Bíblia. Eles todos sabiam a Bíblia de cor. E eles usaram de acordo com o seu interesse e não do interesse da verdade. Quem é para nós Jesus Cristo? Se nós acreditamos realmente que ele é o Salvador, nós temos que falar. Se nós acreditamos realmente que ele é todo-poderoso e faz milagres, como a gente sabe que faz, nós temos que contar esses milagres. E outra coisa, eu já falei, mas eu vou encerrar com isso. Gente, eu estou dando essa revista de presente para muitos católicos que eu estou evangelizando. A minha fisioterapeuta e outras pessoas, vizinhos, etc. Porque ela é muito bem explicada, porque ela é muito interessante. E os católicos gostam de receber, sabe? Porque eles gostam de pensar na cruz de Cristo muito mais do que nós. Nós não gostamos de pensar na cruz de Cristo. E então eles apreciam a revista. Vamos dar de presente, além de lermos, meditarmos, vamos dar de presente. Tá bom? Que Deus nos abençoe nessa compreensão de como os membros do Sinédrio, sacerdotes, fariseus, saduceus e os mestres da lei usaram a lei para perverter a lei. E ainda hoje há pastores
que pervertem. Eu vejo esses pastores que falam na TV, etc. Quantas vezes eu estou vendo e desligo, eu digo, eles estão pervertendo a lei de Deus. Pervertendo. Não se deve ficar assistindo pastores que pervertem a lei de Deus. Aleluia, que na nossa igreja os pastores são sérios, seguem a lei de Deus, e os presbíteros e diáconos são sérios, os líderes são sérios em respeitar esta lei de Deus e declarar corajosamente que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador prometido. Amém? Então, até a próxima aula com a graça de Deus. E preparem-se para Judas no próximo domingo, por favor.